Olha aí, a taxa de transmissão em um, o que Ela nos tem que estar abaixo de um, né? abaixo de um. Isso significa que a gente tem que rever, sim, algumas medidas tomadas quando se está passando por esse momento de flexibilização, porque de fato há esta preocupação. Se a gente tiver mais casos, vamos ter sim mais internações, mais risco de morte, voltar aquele pesadelo de meses atrás, e é isso que ninguém quer agora nesse momento ali. Então vamos conversar mais sobre esse assunto com o Dr. Kelsen Eulálio, ele que é infectologista e é membro do COI municipal. E existe, Ananis, como você citou, essa preocupação do COI, que é o Comitê, fugiu aqui o nome do Operações Operações emergenciais. Emergenciais. Isso, obrigada, Ananis. Eles têm uma preocupação em relação à possibilidade do aumento de casos. A gente. Bom dia, doutor Kelsen. Muito obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Diálogo Franco. Bom dia, Ali. Bom dia, Bom Ananias. Bom dia. dia aos telespectadores do Diálogo Franco. Estamos aqui para colaborar. Doutor Kelsen, o senhor diria que a gente vive nesse momento ali numa situação meio que de limite entre a estabilidade e a possibilidade de voltar 3 casinhas na situação em que nós estamos vivendo? É mais ou menos assim? É exatamente isso, Ali. A gente viveu aí muitas semanas de queda dos nossos indicadores, mas nas últimas 2 semanas nós estamos observando um aumento progressivo no sentido de piora desses indicadores, e nos preocupa porque Rio de Janeiro já tem uma situação semelhante, outras regiões, alguns países como Israel, alguns estados americanos, dos Estados Unidos, melhor dizendo. Então, a gente vive um momento de muita preocupação. A possibilidade de terceira onda, já que terminamos de viver a segunda agora, é uma realidade que nos preocupa muito. Doutor, esse aumento de casos registrado neste último levantamento é atribuído a quê? Bom, a gente tem, o que a gente percebeu nessa segunda semana de aumento progressivo dos indicadores, em piora progressiva dos indicadores. A gente observou um aumento em mais de 30%, em 34% do número de casos, um aumento de 116%, ou seja, mais do que dobraram as solicitações de testes PCR para o diagnóstico de Covid. Um dado muito preocupante, aumentou em mais de 50% a positividade dos resultados desses exames pedidos. O ideal é que, em qualquer momento, nós tenhamos, no momento de controle, a gente tenha menos de 5% de positividade dos testes de PCR. A gente vinha em queda, a gente chegou a 11%, e nessa última semana a positividade mais do que dobrou, aumentou para 23%. E assim, uma coisa bem preocupante também, nós já observamos, que já é um fenômeno um pouquinho mais tardio, o aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, um aumento de 17% dos casos graves que precisam hospitalização e UTI, certo? A gente ainda não observou aumento do número de óbitos, mas no contexto epidemiológico isso é um indicador que aumenta mais tardiamente, só depois de algumas semanas, porque, infelizmente, os pacientes, a maioria antes de ir a óbito, passa várias semanas na UTI até ver o desfecho desfavorável, tá bem? Então, a gente tem a piora em todos esses indicadores que a gente comentou. E só para terminar a questão dos indicadores e responder a sua pergunta diretamente, a nossa taxa de transmissão, que nas últimas 10 semanas vinha sempre abaixo de 1, mostrando uma tendência de queda,
ou seja, a cada semana o número de casos novos ia diminuindo. A gente tem uma taxa de transmissão, essa última semana, acima da unidade, acima de 1. E o que a gente atribui a esse aumento na transmissão, aumento do número de casos que a gente tem vivenciado, é, primeiramente, a questão de que as pessoas estão com uma falsa segurança de que a pandemia está sob controle. As pessoas têm negligenciado as medidas de prevenção. As pessoas têm negligenciado o uso da máscara, que é uma ferramenta indispensável para o controle das contaminações. A gente tem observado cada vez mais pessoas se aglomerando, seja em ambientes privados, seja em ambientes públicos. A Vigilância Sanitária de Teresina está com a mão na cabeça. O número de festas clandestinas e não clandestinas, o número de bares, o número de restaurantes, o número de casas de show, com aglomerações inimagináveis para esse momento de pandemia. A vigilância tem, nas últimas semanas, aumentado muito as fiscalizações, aumentado muito a observância de situações inadequadas nesses estabelecimentos, e o COI já se reuniu, já está em associação com a vigilância, com o comitê gestor, alertando para esse momento crítico da pandemia de Covid-19 em Teresina. E outra coisa, além disso, da questão de que as pessoas não estão se cuidando como antes se cuidavam. Questão dos estabelecimentos comerciais, a gente reforça aqui que a maioria é parceira da Fundação, do COI, do Comitê Gestor, está obedecendo às regras, mas uma minoria pequena, mas que no âmbito geral faz um grande significado, não tem observado essas regras. Então, isso tudo aliado ao fato de que a gente tem, entrando no Brasil e aumentando a sua presença em vários estados, a variante Delta, que é a mais transmissível de todas. Então, são essencialmente esses dois fatos, né? A questão da variante Delta, crescendo muito. No Rio de Janeiro, mais de 95% dos novos casos sequenciados do vírus é a variante Delta que está presente. Em outros estados, ela está também em franco aumento. Então, a gente está em alerta, preocupado também com a chegada e disseminação da variante Delta aqui no nosso estado. Doutor Kelsen, eu sei que é difícil a gente fazer uma previsão nesse sentido, porque é tudo, apesar da gente já conhecer um pouco, mas ainda é tudo muito novo para todos nós em relação à Covid, com incremento de variantes. Mas o senhor acha que a gente, mesmo com a vacina, nós vamos conviver ainda por algum tempo com esses hábitos, com a máscara, com o vírus? Vamos ter que nos adaptar a ele ou vamos nos livrar disso tudo? É interessante você colocar isso, que a vacina é a principal arma de prevenção. Entretanto, o que nós temos no Brasil? Hoje a gente tem 60% da população com a primeira dose, e a gente tem ainda pouco mais de 20 e poucos por cento, né, 25%, talvez um pouquinho mais, de pessoas que já estão completamente imunizadas. Então, ainda temos, isso é outra questão importante, a gente está crescendo, Teresina está crescendo, o Brasil já está vacinando seus jovens, alguns lugares já estão vacinando adolescentes, aqui a gente já está vacinando 18 anos e mais, mas ainda não chegamos nem a 30% do total de brasileiros, piauienses, teresinenses, com esse nível de 30%. Isso é muito baixo ainda. Então, a gente não tem o que se chama da imunidade de rebanho, melhor denominada imunidade coletiva, que é fundamental, é outra coisa importante.
que as pessoas se vacinem, que as pessoas não deixem de receber a sua dose, que não esqueçam de tomar a segunda dose. A gente ainda tem muita gente que não foi aos postos de saúde, aos locais de vacinação para receber a segunda dose. Então, se a gente não tem ainda uma imunidade coletiva importante, que nós ainda não temos, é favorável à disseminação de variantes, certo? É um círculo vicioso, porque as variantes aparecem quando tem vírus replicando, quando tem transmissão. Se a gente não tem ainda vacina em níveis adequados, a gente tem uma transmissão que favorece o aparecimento de variantes. Outras variantes certamente ainda devem aparecer, infelizmente. A imunização, chegar ao nível de imunização coletiva, de imunidade coletiva importante, de 60% pelo menos, vai ser também importante como forma de barrar a transmissão e da emergência dessas variantes. Tá ok, então, eu quero agradecer ao Dr. Kelsen Dantas Eulálio, infectologista da Fundação Municipal, integrante do COI também do município de Teresina, pelas informações prestadas hoje aqui no Diálogo Franco, pela entrevista e o alerta à população teresinense. Muito obrigado, Dr. Kelsen. Dr. Kelsen, um ótimo dia para o senhor. Ananias. Obrigado, Eli. Tá, então, olha... Olha aí o alerta, viu, Ananias? Com a mão na cabeça. Essas foram as palavras do Dr. Kelsen, que mostra que a situação não está fácil, a pandemia não acabou, gente.